Bem-vindos às Semanas Lógicas, onde eu te explico os diferentes tipos de lógica. Hoje falaremos da lógica clássica. Se você quer entender essa série, esse vídeo é muito importante, porque todas as principais ideias serão apresentadas aqui. E se você quiser entender todas as outras lógicas que serão ensinadas ou explicadas para vocês aqui nessa série, vocês devem entender esses princípios básicos. Há três princípios básicos da lógica clássica. O princípio da identidade, que você relaciona x com x, x é igual a x. O princípio ou lei do terceiro excluído, em que uma sentença pode ser ou verdadeira ou falsa, não tendo uma terceira opção. E o princípio da não contradição, em que A é B ou A é não B. Se eu digo que A é céu e B é azul, ou o céu é azul ou o céu não é azul. Lembrando que esse é um ou exclusivo. Quer dizer que você tem que uma coisa é algo ou ela não é. Ok? E por que isso é importante? Entender esses três princípios da identidade, a lei do terceiro excluído e a não contradição. Porque são essas as principais ideias da lógica clássica e que se você mudar alguma delas, você vai ter uma lógica não clássica. Existem lógicas em que você pode assumir mais de um valor. Você pode no caso da matemática ou da computação, a lei do terceiro excluído ela é pensada da seguinte forma: 0 e 1. Né? Verdadeiro e falso seria 0 e 1. Mas existem lógicas, por exemplo, em que você pode ter diversos valores entre 0 e 1. Né? Então não seria só verdadeiro e falso. E como funciona a lógica? A lógica ela funciona baseado na veracidade das sentenças. E nós trabalhamos com dois tipos de lógica: a lógica proposicional, okay, e a lógica de predicados. A lógica proposicional ela vai trabalhar com proposições e algumas coisas como se, então, ou, e, se e somente se. Beleza? Enquanto a lógica o outro tipo de lógica, né, é a lógica de predicados, vai trabalhar com questões como para todo existe, ok? Eles vão trabalhar assim. Para todo homem existe uma mulher, por exemplo. Não necessariamente, mas é nesse tipo de coisa que se vai trabalhar. E existem alguns tipos de proposições. A proposição universal, a proposição particular. Podemos dizer, por exemplo, todo homem é filósofo, ou todo filósofo é homem. Além de todo, utilizamos também qualquer ou nenhum. Em afirmações particulares ou negações particulares, usamos algum ou alguns. Um clássico de afirmação universal: todo homem, desculpa, todo filósofo é homem. Aristóteles é filósofo, logo Aristóteles é homem. Ok? Então, a lógica ela vai tratar sobre essas coisas. Ela vai tratar sobre contradições também. Aqui, por exemplo, todos os corvos são pretos e nenhum corvo é preto. É válido isso? Não. Pelo princípio da não contradição. Você não pode ter que uma
coisa, que um objeto ele é e não é ao mesmo tempo. Ok? Então, essa é a base da lógica. Vou só recapitular aqui para vocês: identidade, lei do terceiro excluído e não contradição. Essas são as bases. Ok? E aí você vai trabalhar com sentenças cada vez mais complexas, sabe? E aí você vai dividindo para você ver a validade ou não. E aí, a partir disso, você tem também a álgebra booleana, por exemplo. Que a álgebra booleana é uma álgebra da verdade, digamos assim. Que aí você vai ter zeros e uns e representando verdadeiro e falso, né? E a álgebra booleana ela é utilizada na computação. Então você tem aplicações da lógica clássica e de lógica também não clássicas dentro da computação. A estruturação de um programa de computador ele utiliza lógica, né? Porque você utiliza os condicionais, que é o se e então, por exemplo, o ou, o e também, né? E aí cada um deles vai ter um comportamento. Porque se então é verdadeiro se a conclusão for verdadeira. Ou, né, com o ou, ele é um ou que você só precisa que das duas coisas sejam verdadeiras. Por exemplo, o céu é vermelho ou azul. Ele quer dizer que ou ele é azul ou ele é vermelho ou os dois, sabe? Não é exclusivo. Basta que um deles seja verdadeiro. Se um deles é verdadeiro, tá valendo. Beleza? Eu posso dizer eu sou homem ou mulher. Seria verdadeiro. No caso do e, nós temos que as duas afirmações, as duas sentenças, as duas coisas que estão sendo ditas devem ser verdadeiras. Ok? As duas coisas devem ser verdadeiras para que a sentença seja verdadeira. E é isso. E aí você vai trabalhar com isso dentro de proposições, só que você pode ter muitas delas, sabe? Pode ter ou, e, se, então, e o se somente se também, organizados de diversas formas, ok? E aí você tem como mudar também, sabe? Existe uma forma de você mudar o e e o ou, e aí você vai trabalhar também em questões de sistemas completos, sistemas não completos, e é isso. Então você tem diversas aplicações. Só que a lógica ela não diz respeito tanto ao conteúdo da mensagem. A lógica ela não se preocupa com esse conteúdo. Ela só se preocupa com a forma. Que é assim, dado que A é verdadeiro, A e B. Vamos supor que eu estou utilizando a preposição e. Então, B deve ser verdadeiro. Né? Tipo, tomando como verdade A. E aí existem filosofias da lógica que vão dizer, que vão se debruçar sobre a questão de quando que uma sentença é verdadeira ou não. Ok? Quando que uma sentença é necessariamente verdadeira ou não. Tá ligado? Porque assim, deve haver uma correlação com a realidade para que uma sentença seja verdadeira. Só que aqui a gente assume como verdade ou não, né? E muitas vezes a gente vai trabalhar com questões muito abstratas. A gente vai trabalhar com letras. As sentenças elas vão ser representadas por letras. Por exemplo, P e Q, ou P ou Q. P somente, se somente se, que. Entende?
É, porque a gente só está preocupado agora com a estrutura da lógica da sentença e não tanto com o que está sendo dito. Teorias sobre a verdade vão vir com outras áreas da lógica. Então é isso. Prestem atenção nesses princípios que depois a gente vai abordar eles de uma outra maneira nas outras lógicas. Porque a lógica é como a geometria. Mudando-se o que é baseado, muda-se a teoria. Exemplo, na geometria, nós temos os postulados de Euclides. Se nós desconsiderarmos alguns dos postulados, nós temos as geometrias não euclidianas. Do mesmo jeito que temos outras lógicas, as lógicas não clássicas, se desconsiderarmos alguma dessas premissas básicas da lógica clássica. E é isso. Até mais e até o próximo vídeo.